Olá, hoje nós vamos falar sobre heresias. O que é heresia, como identificá-la no meio cristão e como combatê-la. Ficou curioso? Vem comigo. Heresia, tanto no latim quanto no grego, quer dizer uma escolha, escolher ou opção. Vou ler um trechinho para vocês. Se trata de uma negação persistente de uma verdade que deve ser crida com fé divina. É uma doutrina ou uma linha de pensamento contrária ou diferente de um credo. Como começou as heresias? Da onde surgiu isso? Os movimentos heréticos existiram desde o estabelecimento do cristianismo nos primeiros séculos depois de Cristo. Entretanto, a partir da Baixa Idade Média, esses movimentos popularizaram-se em várias partes da Europa. E como nós podemos identificar a presença de heresias no meio do cristianismo? Tudo aquilo que distorce a palavra de Deus, ela é uma heresia. Todos os ensinamentos fundamentados em opiniões de pessoas distorcem a palavra de Deus. Ah, mas Aline, lá me pegaram um versículo da Bíblia e me falaram tal coisa e é isso que está escrito e ponto. Qualquer pessoa que quer fundamentar a sua opinião em algo, ela pode pegar qualquer versículo da Bíblia que se encaixe naquilo que ela quer falar e fazer daquilo uma verdade. Ela coloca um outro contexto, mas o versículo está lá. Mas o contexto não quer dizer isso. A pessoa pode até falar o versículo, mas se o contexto que ela está falando contradiz o contexto que está escrito, é uma heresia. Entende? Por exemplo, o pastor deu um exemplo hoje na reunião de quarta-feira. Que falava assim de uma pessoa que ele estava evangelizando, que usa uma certa erva, e ela quis dizer que a Bíblia apoia ela a fazer isso, porque lá em Gênesis está falando, provai de toda a erva do campo. Você entende que qualquer pessoa pode pegar um versículo isolado, sem contexto, e colocar a sua opinião? Então vigia, crente. E heresias no meio cristão, ela pode influenciar negativamente a prática genuína da fé. A fé é essa que está aqui, que está aqui. E como que você pode combatê-la? Como identificar as heresias? Como identificá-la? Onde estão? O que é uma heresia? O que não é? O que é uma opinião de uma pessoa? O que é uma heresia? Como identificá-las e como separá-las? E eu te respondo, sabendo da verdade? Essa é a verdade, estude essa palavra. Você sabendo qual é a verdade, facilmente quando alguém te apresentar uma mentira, você não vai acreditar. Você vai entender que é uma heresia, que é uma mentira, que contradiz aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu já dizia em um dos meus stories, se você pegar cada versículo da Bíblia, querer colocar, desvendar um mistério, querer colocar a sua opinião em cada um deles, você vai tirar total contexto bíblico e vai estar cheio da sua opinião e não do que está escrito na palavra de Deus. Você precisa entender o contexto de que você está lendo e a Bíblia toda se completa, ela toda se conversa. Então não tem uma coisa aqui, a outra lá totalmente divergente. Elas se encaixam, elas são reais, elas são verdadeiras. E eu quero te ajudar a identificar heresias quando você ouvir, para você perceber o que é uma heresia e o que não é uma heresia. Lá em 2 Timóteo 2,15, fala assim: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Repito, dividindo corretamente a palavra da verdade. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, mas é dividir corretamente o que está escrito aqui. Qualquer coisa divergente do que está aqui, diferente do contexto escrito, é uma heresia. Então vigia, crente. Entenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus para que você não seja enganado. Estude, e é assim que você vai diferenciar o que é uma heresia e o que não é. Você conhecendo a verdade te libertará. Mas você conhecendo a verdade, facilmente, quando alguém falar algo contrário do que está escrito, você vai entender. Não está na palavra de Deus, não. Não é isso que está escrito. Porque você já conhece a verdade. Você não precisa ficar buscando o que é mentira. Ah, não, eu vou estudar para saber o que é verdade, o que é mentira. Ah, o que é mentira? E você focar naquilo que é mentira. Aí você vai saber o que é mentira, mas você nunca vai saber o que é verdade. Então estude a verdade, sabendo a verdade. Qualquer coisa que te falar que for contrário do que está escrito, você já saberá que é uma heresia, que é mentira, que não é verdade, que é opinião, que é manipulação, menos a palavra de Deus. Entendeu? Então, para concluir, eu te digo, estude a palavra de Deus. Ah, eu sei de tudo? Não sei. Eu ainda estou estudando, eu estou aprendendo. Mas eu sei que eu conhecendo o que é verdade, facilmente eu saberei o que é mentira e não seguirei a mentira. Você pode não acreditar, você pode não querer ouvir o que eu estou falando, mas cabe a mim falar a você a verdade. Então, pare de pegar pessoas como amuleto. Ah, não, eu vou ouvir aquela pessoa porque eu gosto daquela pessoa, e aquela pessoa, e aquela pessoa, e aquela pessoa. E você coloca aquela pessoa como amuleto da sua fé. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, ele me deu acesso a Jesus, ele te deu acesso a Jesus, a Deus, nós temos acesso a Ele. Nós não precisamos mais de um sacerdote para levar nossas orações até Ele, porque Ele passou a ser o meu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote. E Ele fala comigo, Ele fala com você, basta você ter ouvidos sensíveis e atento para ouvi-lo.
Eu costumo dizer uma coisa. Se eu tô falando aqui, você tá ouvindo agora porque eu publiquei esse vídeo. Mas você não estava ouvindo enquanto eu estava gravando esse vídeo aqui em casa. Porque você tá longe de mim, a minha voz não é audível a você por conta da distância. Então, se você estiver distante de Deus, Ele vai continuar falando, mas você não vai ouvir, porque você está tão longe dele que a voz dele já não é audível para você. Então, se aproxime do rei, se aproxime do reino, se dobre a ele, se dobre aos pés dele e para de ouvir o que não é para ouvir. Seja atento à voz dele, você vai ouvir se você estiver em comunhão com ele. Então, tenha comunhão com ele, tenha comunhão com a palavra, medite nessa palavra de noite, assim como Deus ordenou a Josué. Isso é para mim, é para você também. Medite dia e noite e pare de ser enganado e falar, ai, mas eu não sabia, você não sabia porque você não buscou a verdade. Então, não acredite no que eu tô falando. Busque a verdade, busque o que está escrito aqui. É sobre isso, sempre. Todo dia e toda hora. Pode ser que não faça sentido pra você, mas vai fazer sentido pra alguém. Deus abençoe, Deus ilumine. Beijo.